Fala, queridos, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do Pode Levantar, podcast feito para você, podcast que de fato não tem como objetivo agregar mais conhecimento. Já vou pedir para você, se inscreva nesse canal, deixe seu like, por favor, compartilhe. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui ombreando nessa tarefa nobre comigo, meu amigo, meu brother, meu barbeiro, Kesley Ribeiro. Kesley, por favor, suas considerações. Vamos lá? Starley, eu quero agradecer pelo convite de realmente estar presente aqui nessa live. E já fica aqui também o meu comunicado para vocês estar seguindo a página. Realmente vai ter muito assunto importante para ser debatido, mandar para as pessoas que realmente a gente está aqui, realmente só vamos trazer pessoas que tenham um entendimento de tudo que a gente está falando. E quero agradecer pelo convite aí. E por falar nisso, Kesley disse algo interessantíssimo. Pessoas que detêm conhecimento daquilo que está falando. E é o caso exato do nosso participante aqui desse segundo episódio. Ele literalmente já foi definido por alguns como uma espécie de um prodígio aí no rumo teológico. Ele foi meu colega na faculdade, meu amigo pessoal. E aí, consequentemente, nós tivemos e fizemos muitas coisas juntos. E certamente ainda iremos fazer. Nada mais, nada menos do que ele, Johnny Júnior. Salva de palmas pro Johnny. O Johnny entendeu? Um amigo, gente boa, fantástico, teólogo, especialista e engraçado, que hoje ele é professor na instituição que nós éramos alunos. Quando o Johnny, senhoras e senhores, chegou naquela faculdade, antiga FAI, hoje FACEB, com apenas 17 anos de idade, era um jovem mancebo, um rapazinho, entendeu? E aí, consequentemente, vamos ter o privilégio de ouvir Johnny Júnior. Por favor, se apresente, meu mano. Kesley, Arnold, só gratidão de estar com vocês e receber esse carinho, né? Poder estar aqui no Pode Levantar. Uma honra, né? Participar desse momento com vocês. E sim, né? Crescendo em conhecimento, em graça. Eu e o Starley temos uma jornada aí de aprendizado na teologia e agora conhecendo também o Kesley sobre essa profissão tão importante, né, que nós temos e que tem tudo a ver, conversa tudo a ver. Pois é, nós temos essa coisa em comum, né? Três barbeiros, cristãos, amantes de conhecimento. Tá bem conectado o assunto. Talvez seja por isso que eu e o Kesley trouxemos a maçã aqui pro professor. Mostra sua maçã aí, Kesley. Mostra sua maçã, entendeu? Se porventura ele responder, não fugir das perguntas polêmicas, né? Exatamente. Ele simplesmente vai ganhar a maçã. Então vamos lá. Algumas considerações importantes. A primeira é a seguinte: Johnny, quem é você? É a pergunta da filosofia. Quem entendeu? sou eu? Quem é de onde você veio? Porque a primeira vez que os meus olhos viram esse rapaz, ele ainda era menor de idade. Lembro-me como se fosse hoje, né? Um pequeno ser dentro de uma sala de aula. Peixinho querendo nadar. Peixinho querendo nadar nesse mundo complexo de uma teologia bíblica conservadora. E aí, consequentemente, ele se apresentou e de lá pra cá, muitas coisas o Johnny vem nos ensinando. Então a pergunta é, Johnny, quem é você? De onde você veio? Você é cristão? Era de uma religião que não era cristã? Quem é você, Johnny? Bem, é uma pergunta muito complexa, mas eu tento responder de uma maneira simples, que eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu acho que essa é a definição que salvou a minha vida, né? Eu inclusive cheguei lá na faculdade de teologia porque eu tive uma adolescência meio complexa, enfrentando pensamentos sobre a vida, sobre a descrença, né? Eu já cheguei a pensar que eu era um completo agnóstico, né? Que é uma pessoa que realmente não tem um posicionamento oficial nenhum sobre Deus, sobre a vida, sobre o valor da existência. Isso me trouxe muitos problemas na adolescência, né? Não foi difícil para os meus pais, para minha família, né? Então, assim, eu acho que esse questionamento da existência, e aí sim, me encontrando na palavra de Deus, né? Embora eu li livros sobre argumentos, filosofia cristã, a palavra de Deus, ela naturalmente, de uma maneira orgânica e pessoal, ela te convence, né? Ela ilumina a sua existência. Eu vejo isso dessa maneira. E aquilo ali redirecionou minha vida, né? Então, me vejo como um discípulo de Jesus. Jesus
foi o maior rabino da história humana, o maior professor, mas ele é mais do que isso. Né? Ele é um salvador pessoal de todo ser humano que existe, que existirá. Ele é um salvador pessoal para toda pessoa. Né? Então, nossa vida, nossas aspirações, vocações, profissões são iluminadas por ele. Então, eu me defino assim. Né? Jesus me deu uma família, Jesus me deu uma vocação, um chamado, dons, e me levou a tentar até me parecer com ele, tentando ensinar alguma coisa de teologia. E é isso. Né? E o Johnny comentou algo sério, que é assim, o Johnny é de berço cristão. Sim. O Johnny é filho de pastores. Sim, eu não cheguei a mencionar, mas sim, sou filho, meus pais, pastores. Né? E aí, quando você se matriculou na graduação em teologia, Johnny, eu lembro que porque o pai dele chama pastor Johnny, e a pastora Márcia, eles já pastoreavam a igreja. Já pastoreavam. Então, já meio que havia um berço cristão. Sim. E mesmo assim, havia essas crises. Sim, os meus pais tiveram que ter uma conversão de crise mesmo. Meu pai era de uma família de pessoas totalmente voltadas para outros tipos de práticas religiosas, né? E a minha mãe, a família da minha mãe era uma família onde o meu avô, sim, era um ateu. Era uma pessoa descrente em Deus, né? E a conversão dele é muito de crise, dramática. Tipo assim, pegando um tio meu, todo estraçalhado no bar, rolando no vidro, bêbado, alcoólatra, e ele carregar o filho assim numa noite escura, sentar debaixo de um poste e falar assim: Deus, se você existe, me ajuda que eu vou te acompanhar onde o Senhor estiver. Né? Fazer tipo uma oração desesperada desse jeito, né? E aí Deus levar ele até a fé cristã. E ele ler a Bíblia e abandonar o ateísmo lendo a Bíblia, né? Mas eu nasci num lar evangélico. Nasci num lar evangélico e desde cedo inspirado na fé evangélica, mas isso não inibe a gente, né? Isso não inibe a gente. A gente tem questões, tem questionamentos. Esse é um apelo que talvez a gente faz aos pais, né, que nos assistem, que nos ouvem. Eu falo isso nas igrejas onde eu ministro, né? Que você não pode colocar tudo na piedade, né? Como se fosse um jumento de carga, né? Qualquer dúvida que seu filho tem. Hoje eu faço isso com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E eles fazem perguntas ousadas, né? Quem criou Deus? Né? Como que Deus é 3 pessoas, então, pai? Se você sabe do jeito que fala. E eles fazem perguntas assim, e se você colocar tudo na piedade, não, se você orar, vai ajudar. Não estou dizendo que os meus pais fizeram isso, mas é um apelo aos pais de que procurem se sensibilizar a isso. Minha mãe sofreu vendo esse processo meu, né? A gente conversou muito tempo depois ainda, que eu já tinha superado isso, agora já tinha a minha própria experiência com Jesus Cristo. Aí ela falava assim, que queria fazer de tudo para me ajudar, mas também ela não conseguia tudo, né? Então os pais precisam dessa formação. Inclusive, estou vendo um livro atrás de você falando sobre o coração da criança, né? Do Ted Tripp. Então... E o Johnny tocou num assunto interessante, que é assim, desde quando a gente estudávamos, havia simplesmente aquele dilema a respeito do que acontece com os jovens cristãos a partir do momento que ele, inclusive é um tema polêmico, que é a partir do momento que eles se matriculam em universidades. Né? Eu, por exemplo, tenho o privilégio de pregar nos interiores aqui do estado e, consequentemente, do estado de Goiás e outros estados. E aí eu já tive, não poucas vezes, muitos líderes de jovens que dizem que alguns desses jovens, a partir do momento que eles vão estudar em instituições de ensino superior, a maioria desses jovens acabam tendo a fé comprometida. A impressão que se dá é que falta teologia para esses jovens, para esses filhos, para esses adolescentes. E aí nós também temos outra coisa em comum, que todos nós somos pais. Né? Os nossos filhos todos são pequenos. A idade do seu filho, Kessler, é? 7 anos. 7 anos. Isso. A minha tá com 8. O Johnny Júnior tem 3. 3. Estevão. 9. Tem de 7. O Estevão tá com 9. 9. Felipe com 7 e Rebeca com 5 anos. Então, as idades são muito parecidas. Então, a pergunta é, Johnny, como é que confronta essa questão? Porque nossos filhos precisam estudar. Mas antes do estudo tem que ser a questão de cristianismo. Sim. As bases da nossa fé. Sim. O que você deixaria de lição e como
Talvez essa proposta do Trip, como alcançar o coração da criança? O que você tem vivido com seus filhos? Eu tenho vivido boas experiências. Às vezes minha esposa acha que eu tô, Kesley, tipo, fazendo um laboratório com os meus filhos, né? Ela briga assim, "Ué, você tá testando muita coisa com eles." Mas eu tô tendo resultados muito positivos. Eu acho que uma preocupação que alimenta muito essa questão de como que um pai vai conduzir um filho é ele procurar humanizar os ensinos bíblicos, pessoalizar. Nós temos uma fé pessoal. Eu aprendi isso com o filósofo Francis Schaeffer, que ele, você sabe, ele enfatizava muito a pessoalidade de Deus. Deus é altamente pessoal, é uma trindade. Então, assim, nós temos no cristianismo uma promessa que não existe em outras religiões. Um Deus pessoal que faz um universo onde as pessoas são o centro, né? A pessoalidade é central nesse universo. Então, assim, eles enxergam que o cristianismo é para pessoas. Eu tenho procurado desenvolver isso, né? Nas leituras, nas reflexões. Eu acredito que nós só conseguimos aprender o que a gente quer aprender. Isso é uma coisa que eu aprendi com aquele professor Olavo de Carvalho, né? Alguém perguntou para ele por que ele lia tanto e tal, como que ele aprendeu. Ele falou, não, você só aprende o que você quer aprender. Aí alguém disse, não, mas se eu quiser aprender sobre carro, ele então leia sobre carro. E automaticamente você lê porque você quer. Você vai ler sobre o que você quer, mas logo você já vai ampliar para certos assuntos. Você começa em carro, logo você já está lendo sobre mecatrônica, depois física, depois filosofia. Ou seja, você vai alavancando assuntos por causa de uma coisa que você gosta. Então, os meus filhos, por exemplo, queriam algo sobre o espaço, os planetas, tá? Aí eu vou alavancando isso até isso alçar um ponto que eu quero, que eles percebam que esse universo é criado, é rico, é feito por Deus, né? Então, eu acho que é isso muito, né? O seu filho, você não tem que tentar convencer ele a gostar da escritura, mas alavancar ele até a escritura, né? No que ele gosta. Talvez a sua filha goste de estética, maquiagem. Você vai alavancando, porque a escritura fala da maior beleza de todos os tempos, que é a existência do próprio Deus, a vida de Cristo. Enfim, eu vejo uma área promissora. Pais que cuidam, que se importam com isso, eles têm uma área promissora com seus filhos. Mas como o Arnold falou, a gente tem uma faixa etária de crianças, vamos dizer assim, que ainda está sobre o nosso comando. Porque ontem mesmo na escola bíblica dominical estava aplicando a atividade sobre drogas, né? Drogas em gerais. Então, como que a gente conduz isso? E aí a pergunta que eu fiz para os jovens e até mesmo faço para você, para uma orientação. Como vai ser essa abertura que você vai ter com os seus filhos quando chegar nesse momento? Será que você vai conseguir falar abertamente esse tema? Sim. Será tanto drogas, sexo, Sim. né? Que é uma área difícil também. Difícil, e hoje Sim. eu passo com isso, eu tenho um jovem hoje que está passando por uma certa dificuldade, mas lá atrás, igual você falou, você direcionou, você mostrou as coisas, né? No início, como que começam, mas vai chegar um ponto que as perguntas elas vão se afunilando, né, para algo mais sério. E aí, será como que vai ser esse comportamento? Porque quando a gente fala com uma pessoa de fora, é uma certa liberdade. Mas Sim. E os nossos? Os nossos. Como que vai ser essa conduta quando chega nesse momento? Eu vejo que o mundo infantil, Kesley, ele é muito metafórico também. Uhum. Eu queria, desde cedo, dar alguma instrução sobre sexualidade para os meus filhos, Sim. que é uma área delicadíssima. Delicadíssimo. E aí, por exemplo, um livro que eu achei muito interessante se chama Os Mistérios Gozosos da Vida, que é um casal, né, cristão, que vai fazer todo um livro sobre esse assunto e metaforizando esse assunto, né? Tem um berço dentro da mamãe e tal. Aí você fala assim, mas esse mundo é muito infantil, né? Mas é porque a criança ela não ganha a mentalidade analítica pronto. Isso vai sendo gerado nela. Então ela está muito menos interessada em biologia, ela está muito menos interessada em física e mais interessada em histórias, narrativas que deixam faz o mundo fazer sentido.
né? Então, nesse livro, por exemplo, eles vão tentando narrar toda uma visão sobre esses assuntos difíceis da família de Jesus. Como que José tratou Maria, Maria cuidou de Jesus, e aí você olha para a família de Jesus, olha o jeito que ele foi amado. E aí tudo isso aí é muito interessante. O mundo da criança é assim, né? Sobre o assunto de drogas, que é um assunto também complexo também, esse autor que eu falei, o Francis Schaeffer, ele fala das drogas como uma fuga da realidade, um salto da realidade. Ele participou ativamente conversando com pessoas do movimento hippie, Starley sabe, né? Ele recebia numa espécie de lugar que ele tinha, que era o abrigo, jovens que vinham de todas as vertentes religiosas e de todas as matizes culturais, inclusive hippies, abundantemente, né? E ele mostrava que aquela fuga era uma fuga da realidade, mas que o cristianismo nos ajudava a suportar a realidade. A realidade é depressão, quebrada, triste, o mundo é assim, o pecado fez o mundo ficar desfigurado, mas você não consegue consertar isso fugindo disso, só enfrentando com piedade, com temor. Porque hoje tem aquele pensamento assim, já que o mundo tá difícil, então nem pai nem mãe é você. Também tem isso, Que é um ato de fuga, né? Porque quando a gente observa, por exemplo, de um pressuposto bíblico, a gente percebe esses homens que Deus levantou fazer diferença, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, vivendo numa cultura complicada. Os famosos exílios na Bíblia, né? Tanto o exílio babilônico, talvez seja o mais famoso de todos os exílios, mas esse método judaico de ensinar é muito interessante, né? Sim. Esse método judaico, aquela questão... Desde a infância. Desde a infância é muito interessante. Eu já li comentaristas dizendo que os judeus, nas páginas do Antigo Testamento, eles amarravam trechos da Torá nos pulsos e nos pescoços e no pescoço das crianças, justamente para eles não se esquecerem dos preceitos da lei. E aí talvez essa seria a explicação histórica, dentre o qual babilônicos já não existem, dentre o qual os persas já não existem, mas judeus existem. Sim. Eles preservam muito essa questão. A cultura está presente, né? E há quem diga que não há conversão para um judeu se o Espírito Santo não estiver na causa, né? Porque... Se você imaginar como é que uma nação suporta uma coisa como essa, um exílio. Porque existe o princípio espiritual da questão de Deus guardando seu povo, protegendo aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo existe... Não é fácil suportar. Não é fácil suportar. Se lembrar de Ezequiel 37, aquela passar do Vale de Ossetes, Ezequiel fica pensando o que tem a ver aqueles ossetes. Deus fala, é porque vocês pensam que estão mortos já. Mas exatamente. Eu vou reviver vocês. É uma morte cultural. E aí, Johnny, nacional, a impressão que se dá, Kesley, é que parece que tudo começa e termina no processo educacional, no método educacional. Ou seja, filhos bem instruídos mesmo assim, né? Sim. E essas instruções dessas religiões do Oriente, elas são impressionantes. Porque, por exemplo, há vídeos... Inculca a criança. Mesmo. A proposta é isso mesmo, faz a criança memorizar a Torá. Ruminar aquele assunto. Entender. Na verdade, tudo tem a ver com a famosa fé racional, né, Johnny? Crer e pensar. Crer e pensar. Integrar, né? Crer e pensar. Crer é pensar. Sim. Porque, por exemplo, eu fico observando... Tem pessoas que são intelectualmente mais poderosas do que outras sem ter nem o que discutir. Essas são pessoas que muitas das vezes a entrada delas no cristianismo é difícil. Mas a probabilidade delas sair também é quase impossível. É uma fé no campo da racionalidade. Mas quando a gente observa, e aí, Kesley, eu lembro que quando eu e o Johnny estávamos na graduação, havia professores que traziam estatísticas de cristãos que quando eles descobriam, por exemplo, a questão de um tumor de câncer, na época eles iam pedir help, socorro, lá em Abadiânia, João de Deus. Seria mais ou menos aquele quadro Respeito de Saul, que muitas das vezes eu sou rei, levantado por Deus, escolhido por Deus, mas desculpa o termo pejorativo, mas na hora que o pau quebrou, me curva uma bruxa. Não tem uma formação completa. Entendeu? Não tá bem feito ainda a questão. Então, a impressão realmente é... O Ministério Fama tem um curso que é Teologia para Crianças. Teologia. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, é importante. Porque às vezes a gente fica... O Johnny certamente já viu perguntas iguais a essa, assim. Você, depois que estudou teologia, você não esfriou? Você não... Eu respondo assim, só quando a teologia é pouca.
Quando ela é pouca, e realmente... Mas quando ela é muita... Ela aflora tudo. Ela Imaginação, Ela aflora. espiritualidade. E talvez... A criança sente isso também. E talvez o que estaria faltando para as crianças é falta de teologia mesmo, né? Teologia dá um mundo bem mais criativo, né? Porque as Uhum. explicações da Bíblia, se você for parar para pensar, muitas explicações da Bíblia sobre o mundo espiritual, elas são metafóricas e metáforas fortíssimas. Como Jesus subir para o céu. A criança pergunta, se eu pegar um foguete espacial, onde que eu chego? Eu chego no céu? Uhum. Aí você fala, não. Jesus subiu, mas ele subiu. Uhum. E quando ele desceu. Uhum. Então a criança, ela entra num mundo que para ela aquilo ali é rico, riquíssimo, né? Então a gente tem tudo para fazer isso com as crianças. Johnny, caminhando na pauta da teologia, existe muita teologia produzida em academia. Os ramos são diversos, né? Mas quando a gente... eu lembro que eu percebi essa diferença do ramo teórico pro ramo prático. E aí, consequentemente, você pisou e pisa com os pés em ambos os mundos. Inclusive pela experiência de ter pastoreado. Pastoreou por quase 3 anos, foi isso mesmo? Quase 3 anos. Eu tive pastoreando localmente. Isso, pastoreando a comunidade. Eu tive o privilégio de estar lá pregando, dando aula. Uhum. O que você percebeu de diferença? Porque, por exemplo, eu fico imaginando, a partir do momento que a pessoa pastoreia, Kesley, uma irmã sente a necessidade de uma cesta básica, não dá pra falar em gramática hebraica com a irmã. Entendeu? Então, o que você percebe enquanto pastor? Essa diferença, deu pra perceber? É muito diferente? Sim. Como é que funciona? O que você viu? Para mim foi uma experiência de alto amadurecimento. Eu não abandonei as leituras difíceis que eu fazia, as leituras filosóficas que eu gostava, porque aquilo aí ia me dar uma munição imaginativa, criativa. Mas a conversa na prática realmente é desafiadora. O mundo real, ele é desafiador. E aí, igual você falou de irmãs, irmãos, tem pessoas sofrendo nas mais diferentes camadas dentro da igreja, estão sofrendo calados. Com vários assuntos em coisas que talvez você sequer experimentou na sua vida. E você tem que ser realista, né? Para mim foi uma experiência de uma certa crise, né? Esse começo do pastorado. Eu lembro de ler um pouco aquele livro do Eugene Peterson, O Pastor Descartável. Né? Eu citei ele. Um outro autor interessante que eu achei foi Jay Packer, Força na Fraqueza. Também citei ele. Então, quando a gente é fraco, Deus... Você, na verdade, é um pastor fraco. É isso que eu percebi de mim mesmo. Porque eu não curo, é o primeiro pastor que cura, que é Jesus. O primeiro pastor é que faz isso. Eu comecei a perceber, Starley e Kesley, que eu levava tudo para Jesus. Aí teve uma hora que eu falei, Jesus, me desculpa, mas eu não dou conta de resolver, então vou ficar continuando levando para você. E aí era isso que ele queria mesmo. Que eu reconhecesse toda a minha fragilidade, meus conselhos eram ruins, meu poder era ruim, nada, né? E aquilo tudo, o pastor, ele passa por uma constante humilhação. O pastor bíblico. O pastor bíblico. Que procura seguir os passos do primeiro. Ele passa por um constante processo de humilhação, onde aquilo transforma ele num pastor que a comunidade precisa. Né? Então me fez enxergar o mundo real. Inclusive, eu fui um pastor de pandemia, né, Starley? Você lembra disso? Eu lembro. Então a pandemia lá, a gente inclusive teve que lidar com o fato de que pessoas não foram curadas, elas faleceram, infelizmente. Pessoas não conseguiram salvar seus negócios. Imagina um pastor jovem tentando orar pelos doentes, salvar o negócio das pessoas, que eram muitos negócios diferentes, negócios que faliram, fecharam. E não vai falir, não vai fechar, não. Vai falir, vai fechar. Não vai ter jeito. Deus tem um outro caminho. Vocês vão ter que reimaginar o que vai acontecer. Né? Então, assim, tudo isso pra mim foi muito tenso. Imagino. E aí entra naquele assunto, por exemplo, eu e o Kesley não temos experiência enquanto pastorear. Mas você comentou, Johnny, a respeito de que mesmo assim pastoreando você não abria mão da prática de leitura. Não abria. E consequentemente, eu lembro dos obreiros que pertenciam
A igreja que você pastoreava enaltecia muito a questão do conteúdo. E aí nós temos aquele dilema de que muitas das vezes no culto de estudo bíblico das Assembleias de Deus, que é a denominação que nós pertencemos, temos pastores que muitas das vezes nós sentimos falta de uma teologia bíblica. Falta de um conhecimento, de uma palavra, não é? Bíblica. E aí, o Johnny, a pergunta é: que é realmente importante a questão de pastores estudarem a Bíblia? É realidade, é fato. Mas é que às vezes o negócio fica tão difícil, Sim. tão difícil. E aí, o que fazer e qual o ponto de vista de quem fala dos desafios do pastor enquanto a busca de conhecimento e o que isso pode agregar de bom ou de ruim para a membresia? Porque, por exemplo, hoje você pode até encontrar dentro da igreja gente analfabeto, mas ninguém é besta mais. Ô, Kesley, se o cara lê o texto, ele fecha a Bíblia e ele vai contar como é que era a luta dele lá no Piauí. Aí ele cai pro Tocantins. Conta como é que ele chegou aqui. Começa de Gênesis, vai até Apocalipse. E aí ele faz viagens interplanetárias, intergalácticas. Pra mim é muito nítido que ele não estudou o texto. Pra todo mundo na igreja, geralmente é nítido. A galera percebe. Não sei se você percebe quando você tá diante de um... Eu vou falar de uma coisa que eu posso falar, que é questão de pregador. Eu não sei quando você percebe, se vocês percebem quando o pregador é ruim. Cara, mas tem uns... Sim. Então, essa ignorância, sim, né? Esse não potencial para buscar... Agrega em quê? O que pode gerar, entendeu? Sim. Qual que é a percepção? O desafio pessoal, a relação do pastor com os livros. Como ela deve ser? E aí depois, quais que são as consequências do da não pregação bíblica pode gerar para a igreja? Uma tendência dos pastores é desistir da teologia. É uma tendência de muitos pastores. Eu acho que a luta prática é tão séria, né? Ele se vê como um organizador quase de uma ONG, levando cesta, né? Cuidando. E aí ele pensa, pra que teologia? Só que... E só te cortando, John, no nosso meio, tipo assim, cara, tem igreja que ser teólogo é quase você ser literalmente... um ateu dentro da igreja. É um ateu. Você tá perdido lá dentro. Eu congregava dentro da igreja, cara, que eu levava o Johnny lá uns 2, 3 vezes. Cara, mas teólogo apanhava demais, mano. Mano, no meio pentecostal isso tá mudando, realmente é verdade. Tem uma mudança, muito tempo acontecendo. Mas boa, né? É boa. Mas no meio pentecostal é desafiador. Desafiador. Só pra vocês terem noção, me lembro que uma vez o Ministério Fama abriu uma turma pra quem quisesse graduar-se em teologia pela manhã. Né? Houve pros pastores. A turma fechou. Então por que, Johnny, que os pastores têm medo, eles têm pavor, Kessler? Por que é que pastores têm pavor de estudar? Por que, Johnny? Pois é, eu vejo que essa luta diária, né, ela tende, né, o mundo na prática tende a desviar muito nossa atenção. Os antigos filósofos cristãos, os pais da igreja percebiam que o ruído do mundo prático, ele tirava o foco da nossa alma interior, da contemplação, da vida interior. Então o desafio é um desafio de tentação para o pastor. Ele é tentado a acreditar que a teologia ela não presta, ela não vai ajudar naquilo, porque o que ele é um organizador de ONG e tal. Então o desafio dele é perceber que se ele fizer isso, ele vai estar dando um tiro no pé, ele vai estar perdendo uma parte da alma pastoral. Porque o conceito bíblico é lá que Deus, lá em Timóteo, Paulo diz, Deus chamou alguns para pastores e mestres. E essa conjugação lá no grego dá a entender que pastores e mestres, eles têm tudo em comum, agem em comum. Exatamente. Se você cortar a teologia da sua vida, você vai cortar uma parte da imaginação das suas pregações, da sutileza, da humanidade das suas pregações. Se você não ouvir outras vozes do cristianismo, pessoas que estão querendo te ajudar, né? Querendo te ajudar a ter mais conteúdo, mais fala, mais alcance. Essas pessoas são ferramentas, esses livros são ferramentas. Então, quando o pastor continua cultivando, tem um livro sobre isso, chama O Pastor como Teólogo. Pastor como Teólogo. Kevin Van Hooser. Ah, tá. E então, aí tem um mais ou menos parecido. Pastor como mestre como pastor. Olha aí.
Então, assim, é parte da nossa alma pastoral. Tá, mas aí, eu como recém-convertido, cheguei dentro da igreja, qual que é a conduta do pastor? Porque muitas das vezes o pastor ele não trilha o irmão ali. Muitas das vezes até esse próprio conhecimento, como foi falado aqui, não é adquirido através do pastor. Por quê? Muitos pastores são antigos, mas trabalham de uma outra forma de comunicação. E aí onde é que a gente fica perdido? Para recém-convertido. Recém-convertido. Porque, por exemplo, como é que a igreja sofre com a ausência de conhecimento? Porque, rapaz, vou falar, tem uns que não dá, não. A igreja vai perdendo a própria identidade dela. Ela vai perdendo. Mesmo uma igreja pentecostal, ela tem o risco de perder a própria identidade pentecostal. Porque alguns falam assim, não, se a gente não tiver teologia, pelo menos o poder do Espírito a gente vai ter. Não, você corre o risco de até isso você perder. Porque o poder do Espírito também é ensinado pra gente, né? Buscar o Espírito, você também aprende a buscar o Espírito. E aí o Kesley se torna uma área importantíssima, né? O novo convertido ali é um terreno fértil para você semear a palavra de Deus, para ter uma interação muito boa com essas pessoas, porque você está tendo a chance de discipular alguém, né, de um momento tão importante, uma fase de mudança na vida dele, né? Então, assim, o discipulado tem que ter um bom investimento. Pastores não têm que desistir da teologia, porque isso vai ser tudo para eles. A teologia vai te pagar cada centavo. Cada tempo, cada noite que você lê um livro de teologia, você não precisa ficar triste. Você vai ser recompensado por isso. Você vai ser recompensado por isso. Eu tive um amigo que foi um grande mentor nesse assunto, né? E não vou falar o nome dele, mas porque ele falou uma fase, eu acho que ele estava num momento assim de chateado com algumas coisas que ele estava vendo, né? Eu conheço ele. E aí, você conhece ele. Vamos ver que se pela frase você vai lembrar. Ele estava chateado com algumas coisas, mas ele é um pastor muito humano, um presente na vida das pessoas. E ele falou assim, Johnny, eu não entendo. Se você é um pregador itinerante, você vive para isso. As pessoas até te remuneram por isso. Você fica em casa porque... Eu conheço pessoas que eu chamo para pregar, eles ficam em casa com a família, isso é muito bom. Então eles têm tempo com a família e também têm tempo para a igreja. Johnny, se eles não se tornarem eruditos, eles são vagabundos. Pela frase dele foi essa. Pela frase. Aí eu pensei assim, pela frase você não vai... Aí eu é uma frase forte, mas é real. Se você vive por isso, e as pessoas... Elas, na verdade, hoje no campo cristão, tem muita remuneração por isso. Para contratação de palestrantes, teólogos, pastores. Pregadores. Então, assim, como que você vai ser menos do que isso? O Kesley foi para chamar um cantor aí. Eu até assustei. Falei, o rapaz... Quanto que ele pediu lá, Kesley? Apenas 8K. Então tem uma remuneração. A remuneração tá boa. Passagem aérea... Não, então ele tem que cantar igual os anjos cantam no céu. Praticamente, né? Então ele entrega bastante, né? Então quer dizer, 8K, mais passagem aérea, mais hospedagem para 2 pessoas. Né? A gente não pode aceitar menos do que um alto nível de desenvolvimento musical para uma pessoa dessa. Espera baixo. Ele tem que saber todas as teorias do campo harmônico. Porque se não tocar no irmão... Johnny, e aí abordando esse tema, Kesley, dá pra gente pegar o outro lado da asa. Por quê? Porque a questão do poder. Eu estava gravando um vídeo pro meu Instagram comentando justamente sobre as fases do movimento pentecostal. Entendeu? E aí nós temos a primeira fase, vindo com CCB, Assembleia de Deus. Aí o que nós temos? Nós temos, consequentemente, método de pregação, rádio e evangelismo pessoal. Tema de pregação, glossolalia, batismo Espírito Santo, dom de línguas, línguas estranhas, escatologia, volta de Jesus. Os caras pregavam línguas estranhas. Os caras oravam pro batismo Espírito Santo. Eu falo isso porque tem alguns pregadores pentecostais que no ministro batismo Espírito Santo já com medo do tempo dar certo. Inclusive, aqui esse recado é pra você, viu? Pregador pentecostal. Receba. Se você não ministra batismo com o Espírito Santo e cura divina, rasga esse título de pregador pentecostal. Essa é de graça. Essa é de graça, tá? Voltando à pergunta aqui.
Johnny, aí beleza, a partir da segunda fase, Pentecostalismo, Manuel de Melo, Cruzada Evangelística, me desculpa o termo pejorativo, pau quebrando, Davi Miranda Sim, fechando estádio aqui lá de Sim. São Paulo, fazer cruzada. uma coisa bem incisiva Bem mesmo. incisiva, Pra cura cima. divina, e gente largando a muleta, e Jesus vai voltar. Tá. Reuniões de oração. Reuniões Cultos de oração. Os antigos cultos Os de cura. Exatamente. Os antigos cultos de cura. Exatamente. Chamava Healing Service, serviço de cura, culto É. de cura. Você ia lá pra ser curado. Exatamente. Ó. Exatamente. E aí a gente vai perceber, porque eu tenho uma percepção, ou pelo menos a leve percepção, que parece-me que nós pegamos uma última geração do movimento pentecostal, aonde nossa turminha, o que fazíamos? Ministrar batismo do Espírito Santo, cura divina, aquela coisa toda, né? Então, como é que você vê essa questão desse pentecostalismo? Porque a gente vai perceber o seguinte, a gente já teve já em rádios, né? Como a gente vai sempre numa Sim. rádio, você vai falar o nome deles? Não, porque eles não pagando, entendeu? Não pagando eu não falo. Não, não pode. Não pode, entendeu? Porque aqui, exata- aqui é tudo os pingos nos is. Exatamente. Exatamente. Viu? Aí o que que acontece? Tá, a gente vai perceber, por exemplo, nos nossos grandes congressos, a gente vai perceber que a oração do batismo do batismo pelo Espírito Santo, a ministração de cura divina, específica curas divinas, né? Que é justamente as escolas de cura, a gente percebe que de fato foi abrindo mão. Porque eu fico observando, igual, por exemplo, eu já, né, quando eu coordenava aquelas conferências teológicas, Kesley, houve um tempo da minha vida que eu fiquei coordenando conferências teológicas e tal. E aí o Johnny teve até pregando já pra nós algumas vezes. E aí eu fazia questão de levar um pentecostal clássico, um Excelente bíblico. aquelas conferências. Pois é, inclusive está Vale retornando muito a esse pena. ano. Vai voltar com a conferência Que bom, Levante-se. que bom. Bem Mas aí a incentivante. gente trazer pregadores, assim, com esse calibre intelectual, mas os caras que ao mesmo tempo oravam por cura divina, porque o movimento Sim. pentecostal é isso. Eu estava um dia desses sentado numa roda de pregadores, eles falaram algo interessante. As ministrações de cura, de batismo com o Espírito Santo, elas andam escassas. E foi isso que agregou valores à Assembleia de Deus. E por que eu falo isso? Porque nossos cultos, as nossas liturgias, a maioria delas nós pegamos da Igreja Batista. Uhum. Louvor ali e tal. Sim, Cara, mas se tem uma coisa... tipo de liturgia. O tipo de liturgia nossa é copiado da Igreja Batista. Mas se tem uma coisa que é nossa, é a ministração. É o pau quebrar mesmo. Sim. É batismo com o É a Espírito Santo. espontaneidade, Isso. a questão carismática, É- pentecostal do Essa culto. liberdade que nós damos O justamente... inesperado do Espírito Exatamente. que pode acontecer. Então, nós perdemos enquanto identidade assembleana, porque na sua igreja tem, quer dizer, o culto de libertação? Tem as sextas-feiras. Às sextas-feiras, né? E aí existem Muitas já tiraram, né? É exatamente Esse isso, e Kesley. outros tipos de evento que são muito assim incisivamente A espirituais, maioria das milagrosos. nossas... Pois é, a maioria das nossas Momentos denominações muito não bons. tem mais. E aí a gente até pergunta, né? Que assim, que 2 anos de convertido, eu falo assim, uai, será que pararam de incorporar demônios? Porque você não vê mais Também. pessoas tirar Isso. demônios mais. Porque- Você tá falando a realidade. Tem igreja que Não passa tem. o ano todo sem ver um tipo de manifestação nesse sentido. E é um milagre, né? Que Uhum. expulsar demônio é É um milagre, uma né? presença de Deus É. agindo milagrosamente. Exatamente. Eu discutindo com a pessoa falou, não, se você quiser ir, vai lá pra Universal. Aí a gente fica, né? Uhum. Falou o nome da Universal, porque assim, praticamente, não é. é... São Não conhecidas, tô, né? tô julgando, não tô Aham. julgando, mas a pessoa que falou lá, eu vejo muito. Então, né, ela é de lá e eu fiquei Não, assim, tinha então... um professor nosso que ele falou que uma vez na igreja dele, que não acreditava nem em milagre, né? Uma pessoa incorporou lá e ele falou assim, quem não, é. coloca num táxi e leva lá pra Universal, porque aqui lá não faz. Johnny, e aí? Tem uma resposta Qual que é a sua importante percepção sobre o isso. movimento pentecostal? O que você acha que dá pra se fazer? Olha, eu li um autor pentecostal, o nome dele é Donald McGee. Ele escreve muito sobre pentecostalismo. E ele explica por que isso aconteceu. Começou a acontecer lá no contexto norte-americano. Uhum. E aí está se estendendo em outros locais. Mais ou menos está se estendendo em outros locais, como no Brasil. O que Aham. acontece? O pentecostalismo, quando ele surge no século XXI, ele surge dessa maneira. Espontâneo, carismático, inesperado, milagroso, ênfases de cura, de milagres, de poder agora. Aqui. Aham. Só que a gente tinha um desejo muito forte ao mesmo tempo que nos davam atenção. A gente queria ser, é a palavra dele, a gente queria ser parte da família evangélica.
a grande família evangélica. A gente quer ser irmão dos batistas, irmão dos presbiterianos. Que é uma coisa boa, é a nossa grande família evangélica. Né? Hein, Johnny? É uma grande família, né? Metodistas, né? A gente é parte, a gente tá junto. A gente tá pregando que somente Cristo salva, que só existe um Deus verdadeiro, que a salvação é pelo sangue de Jesus. Nós estamos juntos numa grande família. Aí o MacG diz, Starley, que pouco a pouco os pentecostais, para eles serem aceitos, mais e mais aceitos, eles foram abaixando um pouco o nível do seu discurso milagroso. Porque o que é a grande família evangélica? Meros continuistas. No máximo. Abertos ao milagroso de Deus, mas sem ênfase de que agora no culto alguém vai falar em línguas. Entendi. Não tem isso na grande família evangélica. O pentecostalista traz essa diferença. Mas como ele é meio que um irmão adotado para dentro dessa família evangélica, né? Então, para o MacG é isso que aconteceu desde o século XX e agora no século XXI. Hoje, falar que você é da Assembleia de Deus, você é parte dos evangélicos. Você é de qual igreja? Exatamente. Essa, daquela, tal. E você, da Assembleia de Deus? Oh, boa igreja evangélica. Ah, você é evangélico, né? Não é nem muito assim, pentecostal. Você é evangélico. Tem igrejas que tem... Isso foi o Gutierrez Siqueira, um teólogo pentecostal. Teólogo pentecostal. Muitas vezes ele viaja em outras igrejas, ele vê mais línguas, mais cura, mais exorcismo ou milagre do que nas próprias Assembleias de Deus que ele vai. Porque é bandeira da Assembleia de Deus essas características de cura divina, línguas estranhas, os movimentos de exorcismo, né, que é a questão de expulsar demônio, de libertação. E aí, em contrapartida, a gente percebe que tá tendo, parece que essa crise de identidade. A nossa nova geração, nossa nova juventude pentecostal, ela tem dúvidas sobre se ela é realmente pentecostal. É um desafio. Mas será que a gente vai ter que resolver isso. Isso é um medo? É esse sentimento de fazer tanto parte de uma coisa de todos, comum, né? A gente não é... Ser diferente não é bom, não é fácil. Às vezes não parece ser bom também, né? Assim, em algum sentido, o jovem, ele quer ser diferente, mas ele quer ser cool, legal. Exatamente. Ele quer ser um evangélico não tem peito reconhecido. Pra fazer a diferença. Ele não quer ser muito estranho, porque a espiritualidade pentecostal, da maneira que ela é feita, ela é estranha. Ela é estranha. Ela não é normal. Você se arrisca a sair na cura e fazer curas na rua. Isso é estranho. Vocês estavam falando... Eu estava aqui lembrando, quer dizer, nessas conferências, até foi na conferência que o Johnny pregou, então eu levei alguns, já levei o reverendo Hernandes Dias Lopes, levei o reverendo Augustus, levei o Alan Brizotti, que é um cara muito bom, inclusive é um cara que eu tenho muita vontade de entrevistá-lo aqui, né? E certamente... E esse vídeo vai chegar nele. Vai chegar nele. Não vai chegar nele nada. O Alan, aí, queremos você aqui, entendeu? Aí, ó. Queremos Vossa Excelência aqui no podcast. Não, se preparem. Tragam caneta e papel. Exatamente. Cara, entrevistar o Alan é uma viagem. Não é, Johnny? Ali é... Só pra vocês terem noção... É um universo à parte. Só pra vocês terem... Ele literalmente, eu nunca vi um homem nesse país que dá conta de fazer a teologia sendo uma irmã, pegar na mão da irmã gêmea, que é a filosofia, e fazer as duas andarem assim em concordância. Literatura, tudo. O Alan, literalmente, assim, é uma viagem. É uma viagem. Uma viagem. Ele vai vir aí, vai dar. Alan, queremos você aqui, viu? Vamos marcar ele. Vamos marcar ele. Voltando ao assunto aqui. E aí, ao mesmo tempo, o que eu fiz? Trouxe um pregador pentecostal com referência. Eu tive o privilégio de coordenar o Instituto Bíblico, que é o pastor Gilmar Santos. Johnny já tinha pregado, Alan tinha pregado. Enfim, eu sei que domingo à noite fechamos a conferência com o pastor Gilmar Santos. O pastor Gilmar Santos estava daquele jeito. Tinha feito 12 quarta-feiras de joelho, da meia-noite às 6 da manhã. Essas conferências já rodaram o Brasil também, alguns cartazes dessa tanto pro lado bom, pessoal, quanto pro lado polêmico. Pessoal, nossa, mas essa família evangélica tá muito forte nessa... O que eu fazia? No mesmo cartaz eu colocava reverendo Hernandes Dias Lopes e pastor Gilmar Santos. E o tema pentecostalismo bíblico. Cansei. Moço, foi aí que eu criei uma amizade com o Augusto. Mas os próprios presbiterianos também estão passando por uma crise então, geracional. A gente trata sobre isso. Vai tratar sobre isso. Pastor Gilmar Santos já desceu do carro falando assim, me deixa pregar. Eu falei, então o senhor quer, tudo deu certinho. Pastor Gilmar Santos começa a pregar. Enquanto ele está pregando, ele me chama.
Quando ele me chama, eu pedi a Deus perdão por todos os meus pecados. Quando pensa que não, ele desce do púlpito. Aí eu olhei pra igreja e era muito característico do movimento pentecostal, ainda na segunda onda. Johnny, você sentiu um negócio assim tão interessante? E aí eu olhei, os obreiros do púlpito estavam embaixo, o povo embaixo estava em cima, ninguém sabia o que era púlpito, entrada ou saída. Ele simplesmente chama uma moça, que até então era filha da líder de senhoras, né, psicóloga, racional e tal. Comenta que ela tinha ido no médico, comenta do diagnóstico de insuficiência respiratória, põe as mãos sobre ela, ela cantava no louvor da conferência e não foi domingo pela manhã, porque ela não estava aguentando falar. Ele ora, ela testemunhou que não foi curada apenas da enfermidade que ele revela, sobre a influência do espírito, mas revela, mas de todas as outras. Olha só. Minha mãe entra com as plaquetas baixas, diagnosticada com dengue, e sai de lá literalmente com as plaquetas reguladas, equilibradas. Milagroso agindo. E aí ele lança uma profecia pra mim, dizendo que Deus ia ter misericórdia da minha vida e me levantar e que muitas das vezes eu ia topar com ele no aeroporto. Eu indo pregar na Europa, quem que eu encontro? Lá em Guarulhos. Então, só pra você ver, e ele prega muito essa questão do movimento pentecostal, muito essa questão do movimento pentecostal. Ele fazia aquelas cruzadas, não sei se você lembra e tal. Sim. Então, a grande consideração é que... Eu cresci num lar que a gente assistia o Gilmar Santos em VHS. Pois é, mesmo, exatamente. Pois é. dele. Então, o que acontece? Ter o pastor Gilmar como amigo hoje, como referência, pra mim é uma referência muito legal. E aí, inclusive, não tem motivos pelo qual eu não queria vir aqui, né? Inclusive, eu tô com essa ideia aqui agora, tem que trazer ele aqui. Ó, Aproveitar que ele é aqui de Goiânia e tal. Hoje é o dia de profetizar Hoje é o portas dia. abertas. né? Hoje é o dia. Então, o que acontece, Johnny? Mas parece-me que essa nova turma de evangelistas, de pregadores, parece que eles são mais legais. Sim. Eles são mais de boa. Eles são engraçados. Eles são até Eles parte são de uma engraçadinhos. cultura... Eles contam as histórias da vontade de rir. Mas é parte isso. de uma cultura pós-worship, já é parte dessa cultura Eles são que tá tranquilos. tranquilo. Porque assim, eles são slings. Slings. Eles- É o slim. É o slim. Essa é a palavra. Então o que acontece? Parece-me que você percebe que a bandeira do pentecostalismo, de pouco a pouco, ela tem perdido o brilho. Sim. Não é só o suficiente mudar, a gente discutir sobre, por exemplo, a parede da igreja, o jeito da igreja, o tipo do culto, o tipo das orações. É necessário uma discussão mais profunda sobre quem é o Espírito Santo, como que a gente vai curar ainda no século XXI, hoje e agora, né? Pelo poder desse Espírito. Né? Então essa discussão precisa voltar na linguagem do jovem. Porque, na verdade, Kesley, as pessoas falam assim, a igreja, as pessoas ficam preocupadas com a cor da igreja, com a cor da parede da igreja. Sim, se isso vai E mudar, o mais importante a gente não vê. não é isso. É a briga justamente pela bandeira do movimento pentecostal. Né? Porque, cara, a questão do óleo da Não unção... resolve simplesmente com uma coisa ou outra. Não. Se você, vamos voltar para uma coisa ou vamos voltar para outra. Talvez é o estilo do templo, por fora, por dentro. Vamos voltar a um estilo mais antigo. Não vai resolver. Porque fica com essas meras Vamos colocar discussões. banco de madeira de volta. E aí o que era o principal, que é a questão da fé genuína pentecostal de fato ser tratada, exposta, pregada, é exatamente isso que às vezes não coloca em A gente vive xeque. num mundo midiático demais hoje também. Isso causa uma mudança em várias gerações, né? Tem igrejas altamente midiáticas, né? Igrejas assim que você vê o telão subindo assim, ó. E tendo um podcast lá dentro enquanto o culto está acontecendo. Né? Então o pentecostalismo ele precisa ser mais robusto para esse tempo. Que o jovem quer um pentecostalismo mais robusto para esse tempo. Eu vejo assim. E Johnny, tratando sobre essa questão de juventude, de estética, aí consequentemente você trabalha na barbearia com seu irmão. Isso, trabalho. Dá pra se fazer da barbearia um púlpito? Muitas vezes me questionei, viu, Kesley? Dá pra fazer da barbearia um púlpito, Kesley? Com certeza. Com certeza. Sim. E eu, particularmente, assim, no momento mais difícil que eu vivi agora nesses últimos 5 anos, eu já tentei sair fora, né, da barbearia para ir explorar outras profissões. E ali eu entendi que Deus realmente quer eu ali naquele local. Por quê? Nós somos psicólogos, nós somos amigos, nós somos confidentes. Então, através da barbearia ali, a gente consegue, né, até ter algumas certas
discussões, até mesmo, igual eu estava falando aqui nos bastidores aqui, o que acontece atrás dos bastidores, né? Através de testemunhos, de pregações, o que acontece com essas pessoas. E até mesmo a gente tem que ter uma certa conhecimento, até mesmo para não falar coisas que venha magoar, né, o cliente que está ali. Então a gente tem que saber que estão lá. Então assim, a gente tem que saber filtrar muitas coisas, né? Então, como você também já tinha posicionado, então realmente a barbearia ela nos conecta a isso. Não, eu já tive até assim, durante a minha jornada, né, na teologia, eu cheguei a ter um desejo de ser uma pessoa, um teólogo de gabinete. Eu também. Ainda mais quando a gente também. começa a pregar, você começa a ficar tão feliz por isso, você palestra, você é o que traz o estudo, traz a reflexão, traz a sabedoria. Você pensa, não, então eu vou ficar no meu gabinete para sempre. Quando eu comecei a pastorear, essa foi uma crise minha, porque agora eu já tinha, além de tudo que eu já palestrava, falava, eu tinha pessoas que eu tinha que cuidar agora. E aí foi um tempo de pandemia, eu mal consegui trabalhar, inclusive esse foi um momento de pausa, onde eu parei de trabalhar na barbearia, quer dizer, eu parei, porque estava difícil e tanta coisa acontecendo, minha esposa também já grávida do 3º filho, e tanta coisa acontecendo, eu falei, mano, não vai dar pra voltar mais pra barbearia. Agora foi meu último dia. O que eu senti em um ano pastoreando? Eu me senti desconectado do mundo real. E Deus quer a gente não no gabinete, mas lá no mundo real também. Exatamente. Deus quer que você receba pessoas na sua barbearia que eles estão confusos, que eles não têm muitas respostas. Que a barbearia é um bom lugar pra isso, né, cara? É esse lugar. É isso. Vocês já tiveram alguma experiência assim? Porque às vezes eu tava comentando, inclusive se você quiser relembrar, alguma experiência assim, de conversão, de testemunho dentro de uma barbearia? Porque já chegou vez, por exemplo, aí na barbearia do Johnny, chega lá o debate teológico tá rolando assim. Em alto nível. Em alto nível. Cara, e você surpreende, porque muitos clientes já estão no alto dentro, nível pra cara, falar com você. Se colocar uma estrutura belíssima, igual nós temos aqui no podcast, e colocar as câmeras... Muitos clientes já me pediram pra colocar a câmera dentro do salão pra filmar as conversas. Isso não é... Eu não sei até onde isso é legal, não vamos fazer isso. Já tiveram experiência assim, não? Já, demais. Só que igual você falou, se realmente a gente tivesse câmera gravada, muitas experiências... Tem vezes que se torna até um pouco de uma extensão da igreja, a barbearia, dependendo do caso. Porque ali, a pessoa que tá esperando ali também, às vezes ele conecta, e ali ele fala o que ele acha, né? E assim, e também de outras denominações e respeito, né? Através de outras igrejas e tal. Igrejas, né? Porque a gente fala muito sobre isso, de você que tá ali, a gente como cristão e eu falo muito sobre isso, porque às vezes os barbeiros não entendem o poder que a gente tem de colocar a mão em cima da cabeça de uma pessoa. Sim. Então a questão sim. É um momento muito pessoal. Exatamente. E até assim, intimista da pessoa para aceitar você, cuidar da aparência dela, confiar a aparência dela a você. Porque hoje, assim, a pergunta que a gente fala não é que o que você quer sentir, é o que você está querendo transmitir. Através não só da beleza, mas sim através da sua conexão hoje realmente com a palavra, né? Que ali tem pessoas que às vezes vão ali, não é para cortar um cabelo, às vezes elas vão ali para o barbeiro acaba sendo um pouco meio psicólogo, né? Exatamente, que é o que eu falo hoje, que é o meu próximo projeto de vida, que eu te falei, né? Entrar com a psicanálise para abordar isso aí. Olha, eu até abriria um parênteses para dizer o seguinte, o barbeiro, ele precisa ser uma pessoa interessante. Exatamente. Ele tem que ler várias coisas, Uhum. pensar, assistir documentário, porque você precisa ser interessante. Porque tá vindo muita gente lá de várias coisas. Porque dentro da barbearia sai política, religião, futebol, sexo, tudo. Né? O barbeiro é o primeiro influencer da humanidade. Eu também penso. Esse corte é Tem legal. aquela música Fígaro. Já viu aquela música Fígaro? Fígaro. Uhum. Tá. O contexto daquela música lá, eu esqueci o lugar exatamente, mas
É porque ele vai cantando, todos me amam, todos me querem, todos me procuram, eu não tenho tempo, e Fígaro, e ele vai cantando, né? É a ideia de que todo mundo no Império procura o barbeiro pra saber o que ele acha. Exatamente. Isso é Procura o bacana. barbeiro porque ele vai ter uma visão sobre o monarca, o rei, Aham. sobre o que a rainha tá fazendo também, e o barbeiro vai me Ele ia contar o tudo. que os servos... o bufão, o Aham. bobo da corte, o que eles estão pensando também, porque ele Mas- corta o cabelo de todo mundo. O que vossas excelências estão querendo insinuar é que a figura... Dentro da barbearia rola fofoca? Não, jamais. Isso aí não. Nós só repassamos algumas Nós informações somos- que nós somos obtidas naquele momento, que aí é o seguinte. É um eu chamo- relato. E assim, ó, o caboclo tá passando lá do outro lado da rua, tá precisando de cortar o cabelo, ele já sabe. Por quê? Porque ele tem uma conversa boa. Isso. Não, tem alguns que já chegam lá e falam assim, ó, relatório da semana, me passa. Já fica igual o Jornal Popular. Eu lembro, quando eu tava com a barbearia, na época eu tava fazendo faculdade de História, rapaz, tinha um companheiro, moço, que inclusive é meu companheiro até hoje. Toda vez que eu preciso de alguém pra ajudar a capinar uma hortinha lá em casa, eu chamo ele, né? E aí é incrível, Kesley. Da primeira rua do setor até a última, eu não sei, mas ele tem um diagnóstico perfeito, Total. pleno e completo da vida de todos os Olha, moradores do olha lá. setor. E assim, até agradecer, né, um irmão que hoje já não está mais, né, entre nós, É. que A minha nos amizade com- apresentou. Minha amizade com o Kesley foi Foi do através Giovanni. O disso. Giovanni Giovanni. tinha admiração pelo Johnny. Johnny. Então ele assim, você vê que ele chegava, ele, não, peraí. Não era o melhor cortador de cabelo, mas tinha um queijo na casa dele É. que era Ah, é mesmo? É mesmo? Cuscuz. cuscuz. Ele Cuscuz. chegava assim, ele já dentro da casa dele, ele vinha com o cafezinho quentinho, aquele queijo, Olha aquele só. cuscuz. O olha Giovanni, pra você Johnny, ele foi meu aluno lá no Santos Dumont, você chegou a dar palestra lá e tal, ele sempre gostava de você e tal. E aí o Giovanni cortou meu cabelo durante uma época, eu chegava lá, ele já me esperava com um prato de cuscuz, com um ovinho assim, com um cafezinho com leite, entendeu? Não. E aí fica a recomendação pros barbeiros que, Olha. né? Hoje tá vendo esses cortes, esse vídeo tem aqui. que ter, na barbearia tem que ter. Na essas barbearia, coloca um cuscuz, um pãozinho, Um pãozinho de queijo ali queijo. Eu vou lá no... O cafezinho que você tomou hoje, daqui na... coisas. Aqui- Tem que ter não, um é lá no Kesley lá. cappuccino, Lá no mocatino. Kesley lá temos um cappuccino, entendeu? Mocatino. É, Mocatino, o mocatino. Do lado do Johnny tem uma padariazinha ali, então é isso, né? E aí o que aconteceu? Infelizmente o Não, jogo... lá na minha tá uma coisa que eu tô até ganhando um peso a massa mais. Os muscular próprios mais. clientes estão trazendo Aí é também, bom. não. E eles já trazem pra Eu conversar mesmo. acho que é aí que o barbeiro zero game é quando os próprios clientes começam a levar a comida pra ele. Aí acabou, irmão. Acabou. Aí ele pode zerar o game. E aí o que acontece? O Giovanni, que também era amante da palavra de Deus, o Giovanni simplesmente foi meu aluno. E aí, consequentemente, eu tava um dia cortando cabelo com o Giovanni e o Kesley chega, né? Kesley chega e mal sabia eu ali que estaria conhecendo, né? Porque o Johnny foi meu barbeiro por vários e vários anos. Eu, quando professor, saí do colégio, passava direto lá. E lá a gente conversava, dava o diagnóstico, né? Do mundo, das pessoas. Sempre com aquela... Boas conversas. Boas conversas, né? Isso é bom. Barbearia. Barbearia é isso, né? Barbearia não deixa ser uma espécie de um divã, né? Sim. Pra colocar... Sim. Porque terapia é isso. Não, e tem pessoas que experimentam curas reais numa barbearia Uhum. mesmo. Exatamente. Minha experiência, eu já vi casos de pessoas que superaram traumas, assim, com esses momentos, assim, conversando e Uhum. tal, e chegavam a admitir, eu venho aqui muito mais por outros motivos, às vezes, né? Que é estar aqui, é ver pessoas, conhecer gente nova. O salão é um encontro de cultura Uhum. também. Gente de várias tribos, culturas, né? Aparecem nesse ambiente. Uhum. Isso, ao mesmo tempo, é difícil, né? Isso é difícil, porque você tem um cosmo ali, várias pessoas de vários lugares, né? Uhum. Então, isso gera muitas ideias diferentes também. Entendi. Então, a barbearia é esse ambiente. Entendi. Só que você não presenciou, porque a vida inteira você, né, como você falou, muito novo, a sua conversão aconteceu. Agora, a gente pensa da seguinte forma, como o Arnold tinha perguntado, se ali aquele ambiente é uma rola fofoca, mas na verdade você pensa, 15 anos de profissão, 2 anos de conversão, então na hora que os clientes chegam lá, eles vai fazer alguns assuntos, aí ele, opa, já não pode falar que o pastor aí já não permite mais isso. Então, assim, até mesmo, isso aí tem que tomar muito E tem que ter cuidado, uma né? sutileza. É nisso aí. sutileza, porque a mudança ela vai Sim. acontecer, nos clientes vão, algumas
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, igual você falou, o estudo, né, de saber como conduzir o seu público. Porque meu público totalmente era do mundo. E agora estão convertendo para... Porque tem hora que chega lá, que o pastor está sentado e já tem vários pastores profetas lá que eu vou falar pra você. Sim, tem um rapaz presenciando isso, né? Então teve um lá que pregou esses dias para um rapaz lá, que acho que um rapaz tem uns 2 meses que nem bebe. Então, assim, então realmente para você ver que o ambiente vai, dependendo de quem está na cadeira, né? Isso é interessante. Então é interessante. Porque muitas vezes o Starler hoje ele não mostra muito assim, né? O jeito dele, né? Mas eu sempre peço, tem alguns que já chegam que toda hora se rotula, né? O pastor aqui, o Starler já é mais neutro, né? Mas muitas das vezes os pastores que estão ali, que eu estou atendendo, realmente acaba que realmente pregam para aquelas pessoas que estão ali já chamando um convite, né? E ao mesmo tempo a barbearia não pode virar uma bolha. Eu acho que todos nós barbeiros sentimos isso também. A gente quer outras pessoas diferentes porque essa é a missão cristã. Exatamente, essa é a missão. Se você fechar ali também, né? Eu já ouvi falar de casos onde as pessoas tentaram fechar ali. Você, na verdade, atrapalha seu negócio. Não foi para isso que Deus te chamou. Para criar uma bolha, uma igreja parte 2, né? Mas tem uma influência mais subversiva ali acontecendo, que é o cristianismo. Mas ali. Outro detalhe muito importante é também não escutar a conversa do irmão, que ali às vezes o cara tá ali, e depois vir a falar profecias. E aconteceu demais na minha barbearia dessa forma. O cara escutar a conversa e depois falar, ó, Deus te livrou dessa tornozeleira aí, mas era para você estar morto hoje. Então, sim, muitas das vezes as pessoas também usam esses ganchos mentais, né? Que hoje a gente fala que a neurolinguística tem muito isso, né? Que consegue abduzir as pessoas a pensar que realmente é aquilo ali que Deus está usando, teve uma profecia naquele momento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem que você também acredita que deve presenciar também dentro da barbearia. Acontece isso. São encontros de pessoas, acontece. Profecia, fala, a pessoa é espontânea. A barbearia é o lugar para a pessoa realmente manifestar aquilo, né? Ela é. Johnny, teologia sistemática. Teologia sistemática. Isso é bom. Tá sendo justamente a sua área de atuação lá na FACEB. Tá sendo. Eu tô lecionando na FACEB, a Faculdade Assembleiana, e tá sendo uma experiência muito boa, que foi onde a gente estudamos lá e sistemática era um dos nossos assuntos favoritos. Os assuntos, época, né? É uma matéria que eu amo muito, assim, sabe? Doutrinas cristãs, tudo. Porque geralmente essa matéria de aconselhamento cristão foram matérias que de fato... Johnny, e aí? Dessas ramificações dentro da sistemática, qual que te chama mais atenção? Qual é aquela que você tem mais prazer de ensinar? Hoje, na sistemática, uma que eu tenho muito prazer de ensinar é a própria doutrina do ser humano. Antropologia, por incrível que pareça. Tricotômico ou dicotômico? Talvez um pouquinho de cada. Talvez. Não, só pra constar, deixou esse aqui. Estávamos eu e este ilustre rapaz um dia apresentando um seminário. Tem coisas que nós não... Talvez o Johnny não lembra, mas eu lembro perfeitamente. Apresentando um seminário de escatologia, linhas teológicas e pré-tribulacionismo, meio-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Apresentando, consequentemente, a pergunta que não quis calar. Perguntaram pro Johnny, e aí, Johnny, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Resposta do Johnny foi filosoficamente impressionante. Ele disse assim: eu sou da teoria que o que tiver de ser, será. Sim. Pan-milenarista. O que tiver de ser, será. Entendeu? Se tiver que passar. Mas no final vai dar tudo certo. No final. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. É uma frase do reverendo Billy Graham, né? Ele falava uma frase interessante sobre o Apocalipse. Fiquem calmos e tranquilos. Eu li a Bíblia, no final tudo acaba bem. Entendeu? Agora, como se vai ou não, vamos ficar de boa e esperar, né? O que tiver de ser, será. Parece que a regra continua a mesma, né, Johnny? Olha, a escatologia, a teologia, ela continua sendo construída. Continua sendo construída. E a gente tem que observar as novas construções da teologia. O centro continua o mesmo. O cerne, a raiz, a espinha dorsal, que é o credo apostólico, creio em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, tudo isso.
Mas se você observar, a escatologia do credo, ela é um pouco simplista às vezes, né? Que é, ele está à destra do Pai e um dia virá julgar vivos e mortos, ressuscitar toda a carne. Ela vai até o limite, mas não vai chega até a o trazer limite. polêmica, Ela né? deixa um espaço para nossa imaginação teológica Isso. também. E Johnny, e a respeito dentro da Isso não antropologia? significa que a gente não vai se posicionar também, né? Porque, na verdade, o que tem uma turma que não se posiciona, né? Johnny, Sim. mas dentro da antropologia bíblica, o que mais tem te chamado a atenção, assim? O que... Me chama muita atenção porque a gente vive num tempo de auto-questionamento sobre o ser humano. Uhum. O transhumanismo, por Uhum. exemplo. A ideia de que o ser humano pode se tornar, no final das contas, uma própria inteligência artificial. Uhum. Esse é um assunto atual. Mas tem vários outros assuntos atuais. O significado do ser humano no mundo, isso é muito filosófico, é teológico. O que significa ainda que o ser humano é imago Dei, criado à imagem de Deus? Uhum. Né? O que acontece com ele pós-morte, Uhum. pós-vida? Uhum. O que é o ser humano, então, no final? Uhum. Quando ele não tem mais carne nenhuma? O que sobrou dele? Então, assim, é um texto rico. Eu lembro de uma frase de Agostinho, um dos pais da igreja, né? Uhum. Que ele está num momento de oração, pensando, refletindo, e ele vai escrevendo isso, que ele está orando, buscando a Deus. É o livro Solilóquios, né? Diálogo sozinho, né? Ele está falando consigo mesmo, né? Muito parecido com Davi, né? Ô, minha alma, né? É uma conversa interior, íntima. Uhum. E aí o Agostinho fala assim, ó Deus, eu queria conhecer só de duas coisas. Ele quer conhecer pouco, hein? Ele fala, só me interessa dois assuntos, de Deus e da alma. Não há mais nada para saber. Porque isso engloba tudo, né? Entendi. Você saber sobre a pessoa humana. Hoje a gente vive numa geração também muito confusa sobre o que é o ser humano. Os relacionamentos humanos, a sexualidade humana, as aspirações humanas, o significado humano. Esse universo é grande demais. A gente já está querendo explorar Marte e a Lua outra vez. Então o que é o homem para que Deus se lembre dele? É a pergunta do salmista. A antropologia me traz tudo isso. Johnny, vamos falar sobre batismo e Santa Ceia. Opa, meu Deus, é forte. Batismo e Santa Ceia. Esse assunto tá me chamando muita atenção ultimamente. Por que, Johnny Júnior? Batismo e Santa Ceia. O que tem tão polêmico? Porque geralmente nesse mundo da teologia, se tem polêmica, você pode procurar que o Johnny tá enfiado ali no meio. Ele gosta disso. Eu não sei porque... Eu não sei, ele é polêmica... Ele é um imã pra essas coisas. Ele é um imã, ele atrai essas coisas. Mas por que, Johnny? Olha, é parte de um pouco de uma jornada, mas também... Minha jornada na teologia é tentar entender o mundo cristão total, né? E isso é muita coisa para entender. Sim. Por que católicos são católicos, ortodoxos são ortodoxos, orientais, presbiterianos são presbiterianos, luteranos são luteranos, anglicanos são anglicanos, pentecostais são pentecostais. E olha, um assunto pivô nisso tudo, por incrível que pareça, é o batismo e a ceia. Porque... de tudo que Cristo mandou guardar, isso é principal. É batizar aí por todo mundo batizando e fazer isso em memória dele. Mas o que significa isso? Esse é o assunto que faz o mundo cristão ser tão diferente. Pois é. Por exemplo, na temática da Santa Ceia. Sim. O que você vê que existe um abismo muito grande entre a proposta de Paulo à igreja de Corinto para de como a Santa Ceia é celebrada hoje? Tem uma frase de um eu não sei até onde isso vai ser controverso, essa frase, mas o assunto é meio controverso, né? O James Jordan, ele é um biblista, evangélico. Ele fala assim, Jesus pediu só pra gente fazer duas coisas. E já tem mais de 2000 anos que a gente não consegue fazer. Ele pediu pra gente trazer pão e vinho. E a gente não consegue. É uma frase meio polêmica, né? É simples e fazer o simples é tão difícil, né? A ceia, durante um tempo, ela foi passando por camadas, né? Ela foi ficando miniaturarizada. A gente vai cada vez mais reduzindo a expressão daquilo. A ceia é uma grande festa no início do cristianismo. É o ágape, é a festa do amor. Exatamente. É uma festa de discipulado, de presença da comunidade. Então, assim, ela não é só uma parte do culto. E com o tempo a gente vem cada vez mais assim diminuindo a expressão que a ceia merece, que ela tem que ter. Então isso acaba até sendo polêmico para muitas
pessoas da família evangélica, de igreja para igreja. Não, eu faço uma ceia melhor que a sua. Uhum. Ou não, a minha tá certa e a sua tá errada. Johnny, qual é o alvo da Santa Ceia? O alvo da Santa Ceia é o partir do pão. E o que significa isso, né? O pão partido é essa comunidade ser uma no corpo de Cristo. Essa identidade e irmandade. Eu sou seu irmão porque a gente partiu o pão aqui. Pois é. Então eu sou seu irmão. Nada me chocou mais. Isso aí é algo que pode salvar o mundo moderno. Exatamente. Exatamente. Essa comunhão de volta para os olhos da humanidade pode salvar o nosso mundo confuso e perdido. Nada me chocou mais. Você aceitar uma pessoa tão diferente porque vocês partiram o pão, isso é revolucionário ainda hoje. Nada me chocou mais eu lendo essas obras de teologia sistemática do que quando, na sistemática do Gruden, ele explica que, ele faz esse comentário a respeito que nada pode ser tão grave do que a celebração da Santa Ceia, do que ignorar as palavras de Paulo. Que é aquele que não discerne o corpo. Sim. E o corpo é uma referência à igreja. É a igreja. O Dr. Gruden aponta que não entendeu o que é uma igreja. Sim. A comunhão, sim, essa koinonia é uma agressão grave ao sacramento da Santa Ceia. A gente diz que o século XX foi o século do Espírito. Eu não sei se você já chegou a falar disso, que o século XXI é o século da eclesiologia. A cristandade em toda quer saber o que significa ser igreja hoje. E aí, que a gente tem pessoas que acham que igreja é uma coisa, é ficar em casa, é eu, é ele, é isso que eu queria comentar. O que é igreja? A partir do momento que, de fato, eu estava começando a pesquisar isso, comecei a fazer várias pesquisas sobre isso, algumas conclusões eu tirei. O pecado mais grave que eu penso que a gente pode cometer contra o sacramento da Santa Ceia é não participar dessa comunhão da igreja enquanto comunidade, participar da Santa Ceia. Com certeza. É por isso que eu tenho uma percepção que, eu não fui pro culto, não participei da Santa Ceia e participo em casa. Eu acho que tem que ser em casos raríssimos, porque o gostoso, a beleza do sacramento da Santa Ceia seria, de fato, desfrutar da comunhão com os irmãos. Logo... Na pandemia a gente percebeu isso, que a gente não podia ter comunhão de verdade. Profunda. Logo, a gente erra o alvo demais quando a gente, de fato, ignora o sacramento da Santa Ceia e automaticamente a gente ignora a questão de não entender o que é a igreja, não participar da igreja. Sim. Eu me lembro que o Natanael falava para nós em sala de aula, eu lembro que uma vez ele deu uma folha em branco e pediu pra gente escrever justamente quais eram os cristãos que a gente mais tinha problema. Quais os cristãos que a gente tinha mais problema dentro da igreja. E aí, consequentemente, tem pessoas que não tinham problema com nada, e logo é nítido que se eu chegar no culto 18 horas e eu for embora às 23, não às 23, às 20 horas e 3 minutos, o pastor mal dá a benção apostólica, eu ralo para casa, consequentemente eu não desfruto de comunhão. Não. E aí a gente acha que a Santa Ceia é uma referência só a pecados ocultos. Sim. Quando, na verdade, a proposta de Paulo seria entender que quem não pode participar do belíssimo sacramento da Santa Ceia um rito esvaziado. Se torna um rito esvaziado. Porque tem um rito que é enriquecido. Quando tem uma comunhão tão consistente, o rito da ceia é altamente comovente, impressionante. Quando tem uma igreja tão unida, você percebe que aquela celebração você começa até a se emocionar. Porque aí é um rito preenchido pela realidade. Mas quando não existe isso, ele é esvaziado. Ele é oco, né? Você não sabe, assim, por que você está fazendo aquilo, né? Você está só cumprindo um papel ali, vindo num culto para cumprir um papel. Então a ceia, ela precisa disso. O batismo tem uma mesma conexão, porque a sua entrada no corpo de Cristo é pelo batismo. É pelo batismo. Alguns teólogos chamavam o batismo de o útero da igreja. Então a gente tem que continuar gerando pessoas batizadas, nascendo da água e do Espírito, né? Entendi. Então é o útero da igreja, é o batismo. Johnny, você tem a percepção que a doutrina bíblica da Trindade ainda é a mais difícil de se provar? Eu tenho... Ou não?
Ela foi uma das doutrinas mais redescobertas no século XX. Provar uma doutrina onde o nome da Sim. doutrina não tá na Bíblia é Sim, desafiador. É desafiador. Não tem a palavra trindade Não na tem Bíblia. essa palavra trindade, né? Ela começa com alguns desafios nesse sentido, de primeiro momento. Mas como é uma doutrina tão explorada, né? Faço esse desafio até para quem está assistindo a gente, é você pesquisar que a doutrina da Trindade, no século XX, junto com a doutrina do próprio Espírito Santo, é engraçado, né? O século do Espírito, mas para outras pessoas foi um século até de descoberta da Trindade. Uhum. Na história da igreja, o domingo de Pentecostes, depois do domingo de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, Da Páscoa? o próximo domingo se chama Domingo da Trindade. É muito interessante. Uhum. Quando o Espírito Santo vem, está tudo completo. A gente entendeu a Trindade. Uhum. Deus estava lá, Deus Uhum. ficou do nosso lado na cruz, Uhum. e agora Deus está dentro de nós, diz Uhum. o C.S. Lewis. Uhum. Fechou tudo. Faz sentido. Uhum. A doutrina da Trindade, ela é uma doutrina que vem sendo muito explorada, redescoberta, né? Uhum. A minha especialidade foi mais nesse assunto da doutrina da Trindade, né? Explorando de como explicar isso para as pessoas, como aprofundar esse assunto, né? Os meus filhos, né? Eles oram todas as noites. A gente procura, além de fazer orações espontâneas, o Pai Nosso, o Glória Patri, que é glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Aí eu concluo ainda com a frase: um só Deus em três pessoas. Uhum. Eu acabei tendo uma redescoberta que a doutrina da Trindade, embora na superfície muito complexa, por dentro, ela é uma doutrina para os filhos de Deus, para as crianças do reino. Eu não esperava descobrir isso, mas tendo filhos eu descobri que a doutrina da Trindade é a doutrina mais fácil de uma criança acreditar. Porque ela acredita que o Pai não é o Filho, para ela está muito claro isso. O Filho não é o Espírito Santo e não é o Pai. Ah, tá. Para uma criança é muito claro que esses três, nenhum é o outro. E para a criança está absolutamente claro que quando ele vai na igreja, ele adora só um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uhum. A única doutrina que abraça esse mundo da criança é a Trindade. Uma vez eu explorei isso mais detidamente, mas eu tenho percebido que a Trindade é a doutrina para os filhos de Deus, para as crianças de Deus. Então, assim, para a criança é difícil o unicismo, que diz que o Pai é o Filho é o Espírito, isso é tudo a mesma coisa, debaixo de uma coisa só. Uhum. E aí o Pai está morrendo na cruz e Jesus está descendo no Pentecoste. E é um mundo meio assim, tudo é um. Para ele isso aí não faz sentido, para as histórias, para o sentido de Deus. Unitarismo também não faz sentido, porque tudo que uma criança quer é orar para Jesus, e Jesus é Deus para essa criança. A doutrina da Trindade, ela tem muitas áreas promissoras também. Johnny, outra pergunta. Se você pudesse escolher um teólogo da história para você sentar e tomar um... Que isso? Como é que chama o que nós tomamos? Cappuccino, mocatino. Um mocatino. Qual teólogo seria, Johnny? Se eu pudesse sentar para... Se você pudesse sentar e aí escolher um teólogo para sentar e tomar um mocatino, 1 hora com esse teólogo. O teólogo da história, possa ser que esteja vivo, possa ser que não esteja mais. Qual teólogo que você sentaria para conversar? Eu vou dizer um teólogo que eu redescobri ele, pensei que já sabia muito dele, e depois de um tempo eu redescobri ele de novo. Martinho Lutero. Eu achava uma figura muito conhecida para mim. Johnny? Ele foi um profeta da Reforma, muito simples, foi um trator de esteira, e ele é isso. Mas com essa contínua pesquisa teológica, eu acabei redescobrindo toda uma riqueza teológica em Martinho Lutero. Eu comecei lendo um livro chamado Lutero como Conselheiro Espiritual. E esse livro mostra como que Lutero antecipou discussões sobre saúde mental, que é um assunto que você gosta. Esse que é eu um sei. assunto que eu gosto, não sabia que ele tinha escrito sobre isso. Lutero, inclusive, ele é chamado só de o profeta da Reforma. Eu digo só porque ele foi mais do que isso. Pasme. Lutero, provavelmente, ele, em escritos, cartas e livros, ele escreveu aproximadamente, gente, tem um chute estimado,
300 obras. Calvino nem chega perto disso. Uhum. E ele é chamado de a mente da reforma. Os outros também escreveram. Todos eles foram importantes. Uhum. Mas Lutero é assombroso esse número. Mas é uma possibilidade. Uhum. Então ele antecipou discussões sobre política cristã, saúde mental, emocional, Eu me lembro que no... a lei de Deus, o evangelho. O que significa ser evangélico? Porque ele utiliza esse termo. Ele não queria o termo luterano. Uhum. Ele queria um termo que alemão acho que é evangelisch. Significa algo como evangélico. Uhum. Que aí populariza o nome evangélico hoje. Em alguns países na Escandinávia, na Alemanha mesmo, em outros lugares, se você entrar lá nesse país e falar assim, olha, eu estou procurando uma igreja evangélica, eles vão imaginar que você está falando de uma igreja luterana. Eles vão dizer, lá, ali em cima, você chega lá, é uma igreja luterana. Uhum. Porque evangélico no início do protestantismo significa luterano. Uhum. Então, assim, o Lutero, ele foi uma pessoa de uma visão muito longa, mas ele tem uma formação forte. Agostinho. Ele era agostiniano, Uhum. né? Eu acho que toda pessoa tende a falar assim, eu sentaria para conversar com Agostinho, a maior mente, talvez, da cristandade de todos os tempos. Né? Então, assim, tô fazendo uma escolha bem, porque se falou então eu tô fazendo uma escolha, Lutero. Eu gostaria de saber o que ele poderia me falar hoje, me redirecionar, um conselho pastoral. Gostaria disso. E hoje nesse debate seu, teologicamente falando, você já teve alguma discussão teológica? Uma pessoa que às vezes discordou do que algo você falou naquele momento ali, ou vai contra o que ela tem no entendimento, né? Porque hoje a gente tem muito... Estou no curso lá de... agora presbítero, né? E a gente está estudando sobre a hermenêutica. Então é o entendimento, às vezes, da palavra, né? Então cada um hoje interpreta de uma forma. Como você vê isso hoje? Ou se você já teve esse confronto hoje de... Olha, engraçado. Embora, assim, algum tempo já lecionando, e lecionando nesse ambiente acadêmico, tudo, eu não tive embates, assim, em sala de aula. Não porque sou irresistível, né? Não. Não lembro de situações onde teve um embate muito real, assim, né? Talvez porque o meu sentido é mais de uma teologia construtiva. Então o aluno vê uma teologia de muitas possibilidades. Mas eu já tive um evento que e isso foi num púlpito de igreja. Eu nunca tinha sido interrompido até aquele dia numa pregação. Então, para mim foi um momento muito marcante. Eu estava pregando sobre o assunto e eu fui interrompido para ser confrontado sobre o que eu estava pregando. Então, para mim, isso foi um evento público, marcante, muito forte. E eu estava pregando sobre Maria, a mãe de Jesus Cristo. Maria, né? Inclusive usando o termo a mãe de Deus, porque Jesus é Deus-homem, não no sentido que ela é criadora de Deus, mas que o relacionamento dela com Jesus é com um Deus-homem encarnado. Então, assim, era Dia das Mães, foi esse momento assim, era inclusive na igreja que eu pastoreava, né? E o pessoal apreciava muito os estudos, mas nesse dia, com essa apreciação evangélica de Maria, eu acho que, assim, eu elevei um pouco essa discussão assim, e alguém passou, ela não é mãe de Jesus. Interrompeu minha mensagem. Ela não é mãe de Jesus. Aí todo mundo ficou assim, ela é mãe de quem então? Ele falou assim, ela não é mãe, ela é sabor mãe. Tô brincando. Corta. Ela não é mãe, ela é uma barriga. Corte bom. O Johnny disse. Entendeu? Que brincadeira. Então, assim, pelo que ele tentou provar, acho que ele ficou com tanto medo, assim, dela receber uma veneração, que não era o que eu tava dizendo para ela ser venerada dessa maneira. Como existe no romanismo, né? É porque, na verdade, por exemplo, dentro do meio protestante... Mas ela merece uma apreciação evangélica. Porque dentro do meio protestante, não é que não exista a questão da mariolatria, mas existe praticamente uma mariofobia, né? Você falou um termo aí que é...
É, isso mesmo. Porque realmente as Eu pessoas têm... vivenciei isso aí. E não dá pra Se excluir. você falar disso, você já começou a incomodar. Não Fala dá. de outro assunto, prega sobre outra coisa. É. Fala que hoje vai acontecer todo tipo de milagre, mas não vem falar desse assunto, Pois é. não. E não dá pra excluir, porque nós temos até o testemunho do anjo Gabriel. Maria, agraciada é você entre todas as mulheres. Sim. A Bíblia começa com a percepção. Para os pais da igreja, tinha até um paralelismo entre Maria e Eva. Uhum. E Jesus e Adão. Uhum. Jesus é o novo Aham, Adão, o último sim, Adão, sim, a sim. nova humanidade. Só que Maria, com paralelo em Eva, isso começou com Hipólito, depois chegou em Agostinho e outros pais da igreja, que não tinham auto-veneração sobre Maria, mas tinham apreciação. É isso que a gente precisa buscar. Uhum. Por exemplo, as duas escutam a voz de um anjo. Uma cai pela tentação, a outra é levantada Uhum. pela obediência. Uhum. Uma é mãe da humanidade, por isso ela ganha o nome Havá, Aham. mãe de todos os viventes. Aham, é. A outra é mãe da nova humanidade. Uhum. Então, assim, para os pais da igreja era fértil Uhum. essas simbologias, assim como João Batista é um novo Elias, Uhum. né? Então, assim, Maria, inclusive, lá no evangelho mesmo, ela é uma nova Ana. Uhum. Se você comparar Lucas 2 com 1 Samuel 2, é muito assim, ó, descarado. Ela canta Uhum, praticamente uhum. ao mesmo tempo tema de Ana. Uhum. Ou seja, para muitos teólogos assim, tinha um limite e uma legitimidade você dizer que a figura de Maria, ela recapitula as mães da humanidade. Uhum. Ela é a nova Rebeca, a Uhum, nova Ana, a uhum. nova Raquel, Uhum. entendeu? Ela é inclusive o Tim Keller, que é um pastor Uhum. que Eu tô com o livro saudoso dela- Tim Keller, tô com o livro que dele era lá pra pastor ler. reformado, ele tem um Aham. livro chamado Mother of God, Mãe de Aham. Deus. É o título do livro. E ele Uhum. faz isso para provocar, mas para trazer os evangelhos de novo para essa apreciação Entendi. de Maria. Senhores, vamos começar aqui nosso processo de agradecimento. Kesley, Tava bom demais. tava bom demais. É. Que dizes tu desse programa aqui hoje? Rapaz. Qual que é o recado pros nossos ouvintes, Que Kesley? isso? Acompanhe. Fale o que o Espírito colocar no vosso Cara, coração. É só acompanhar que isso aqui foi só um sabor do que veio por aí. Johnny, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer. Se você puder despedir Ó. e deixar um recado pros nossos Ó, inscritos. Tô muito grato, Starley, Kesley, poder estar aqui com vocês no Pode Levantar, um projeto aí para enriquecer discussões que a gente precisa, conversas que a gente precisa ouvir. Você que não é inscrito, se inscreva logo, né? Compartilha mesmo, porque é isso, é esse projeto que vai abençoar muitas É uma vidas, né, mentoria. Starley? É uma mentoria. Literalmente, ouvir o Johnny é uma viagem. É mesmo. Eu quero deixar esse recado pra você. Primeiro, agradecer literalmente a Deus. Segundo, agradecer aos meus companheiros, o Kesley. O Douglas hoje não pode estar, mas na próxima ele vai estar. Com certeza. E aí também agradecer demais a vida do meu mano Johnny Júnior. Johnny, muito Obrigadão. obrigado por você existir, Obrigadão. tá? E nós queremos agradecer a você, que isso é possível com seu like, com seu compartilhamento. E aguarde, porque nós teremos logo, logo o próximo episódio do Pode Levantar. Deus abençoe. Foi.